Nós temos um país que não permite a ascensão social de pessoas pobres. Se a pobreza no Brasil tem cor, e tem, né? Tem porque, terminando a escravidão, nós tivemos projetos de eugenia no Brasil, né? E esses projetos de eugenia geraram uma cultura de subalternização das pessoas negras. Então, até hoje, as pessoas só conseguem enxergar e normalizar pessoas negras em posições subalternas. O que perpetua isso? Cultura, educação. Então, assim, não é por mal. Até a gente faz isso. Outro dia eu estava conversando com um amigo negro e ele falou, cara, outro dia eu entrei correndo no estacionamento, eu precisava deixar o carro e sair porque eu tinha um compromisso e tal. Aí eu virei, vi um negrão, estiquei a chave para ele. Sim. Ele olhou para minha cara e falou assim, mas eu não trabalho aqui. Então, a gente faz isso. Por quê? Porque existe uma cultura, né? Porque assim era até não muito tempo atrás. Então, assim, o negro estava sempre em posição subalterna. Sim. Um ou outro que você via fora disso. Então, tipicamente, as posições subalternas pertencem às pessoas mais pobres, né? E se as pessoas mais pobres são as pessoas negras, e por um motivo muito simples, né? A República foi um projeto eugenista. Então, assim, a gente estabelece esse sistema de governo aqui, a gente pega esse pessoal que saiu da escravidão e deixa ali, e traz os europeus para cá, faz eles casar entre si, e a gente vai branquear a sociedade. Nós vamos ter aqui uma Europa nos trópicos. E eu não estou inventando, isso está em livro, isso está lá no João Batista de Lacerda, isso está no Nina Rodrigues, isso está nos caras, os caras escreveram isso. Nina Rodrigues que te pregava um racismo científico, né? Sim, não só o racismo científico, mas eles militavam pela erradicação do elemento africano da sociedade brasileira. Esses caras, os caras enfiaram isso na Constituição, caramba, na época do Getúlio. Então, assim, 1930, os caras estavam falando de educação eugênica. De você educar o branco a casar com o branco, né? E você vai... Você discrimina, né? Discriminar no sentido de separar a população negra e deixa esse pessoal aí. Aí os caras sobem tudo pro morro, aquelas favelas, não sei o quê, e a gente vai cuidando aqui, ó. Daqui a pouco esses caras começam a morrer e aí quando acabar fica só a gente. Cara, isso aí era um projeto de país. Então a gente pode afirmar que a República tem nesse traço, pode dizer esse DNA eugenista? Tem. Deu eugenista que fala? Deu errado pra caramba, claro. Por quê? Porque os pobres se reproduzem muito mais. Exato, isso que eu ia falar. Tentaram, mas a gente, ó... A periferia lascou. E aí hoje você encontra aí, né? Vocês falam aí de 54% de negros, contando pretos e pardos e tal, porque os pobres simplesmente se reproduziram em maior escala. Os brancos são pais de pet. Exatamente. A gente, graças ao pobre que a sociedade avança. Então, isso é um ponto. Então nós temos no Brasil um negócio que não é o racismo estrutural, porque eu não acredito que esteja nas estruturas, mas é uma cultura, é uma coisa que está dentro da nossa cabeça e do nosso imaginário, que subalterniza as pessoas negras e que se acostumou a enxergá-las em posições subalternas. Outro exemplo. Teve um dia que o Fábio Braza, que é um rapper aqui de São Paulo. Rapper branco, né? É, um rapper branco. É. A gente tava conversando no Noir, ele foi no Noir, no meu antigo podcast, a gente tava conversando lá e a gente falou sobre isso. Ele falou, cara, assim, eu sempre fui um cara, eu joguei muita bola, então você vai jogar bola e aí você encontra pessoa negra. E ele é um cara de uma família de elite. Então, ele começou a andar com uns negrão que jogava bola com ele. E que virou brother dele, amigo mesmo. E o pai dele parece que era sócio, uma coisa assim, do restaurante do Jockey. E ele falou, pô, vou almoçar, levar os caras pra almoçar lá no restaurante do meu pai, lá no Jockey. Os caras não entraram. Viagem, né? O segurança do Jockey era preto, falou assim, não pode entrar. E aí, como assim não pode entrar? Meu pai é o dono do restaurante. Tudo bem, mas não pode. E aí você pensa assim, tá, então o segurança, o porteiro, ele é racista? Não necessariamente, mas ele tem medo das consequências. Mas e se eu deixo esses negrão entrar aqui e aí o branco lá dentro, que aí ele é o racista mesmo, vem me reclamar comigo? Sim. O que esses pretos estão fazendo aqui? Ou quando eu fui visitar um amigo que morava atrás do Trianon ali, num apartamento daqueles de 1 por andar e tal, é um rapaz rico aqui de São Paulo e tal. E eu cheguei lá pra visitá-lo, a gente tava fazendo uns negócios junto e tal, e aí chego na portaria, não, o senhor vai aonde? Ah, eu vou falar com fulano de tal. Seu nome? Ah, meu nome é Paulo Cruz. Ah, tá bom.
Aí ele pega o telefone. Você veio fazer o quê mesmo? Não, eu vim falar com fulano de tal. Mas veio falar o quê? É o quê? Você veio fazer um serviço? É um trabalho? Não, é... Sim, e o cara ficou... Quando ele se convenceu que eu não ia roubar, que eu não ia... Aí ele ligou. Ah, fulano de tal tá aqui e tal. Ah, tá, pode subir. Aí ele desligou o telefone, abriu o portão e apontou pra mim o elevador de serviço. Que é outro absurdo que tem no Brasil, o elevador de serviço. Só vai por ali, ó. Aí eu fui olhando, assim, entrei no elevador... Quando eu cheguei perto que eu percebi que era o elevador de serviço. Aí eu pensei assim, o que eu faço agora? Eu falei, quer saber, eu vou. Sabe por quê? Porque esse porteiro, ele não tá preocupado comigo. Ele tá preocupado com a dona que mora aqui, que se eu pegar o elevador e ela pegar, entrar no elevador e eu estiver lá dentro, ela vai reclamar com ele. Sim. Entendeu? Então, assim... O porteiro era branco? Não. Não, ele era um pardinho, assim, né? Então, assim, é assim que funciona. Ainda. Ó, né? Pardinho não soa tão pesado quanto o negrinho. Né? Pardinho é sua mais leve. Ele era um negro claro, né? Mais claro, tal. Sim. Então, vejam, isso pra mim é um problema cultural. É óbvio que a maioria das pessoas que ultrapassa a linha da pobreza, assim, você pega na pirâmide econômica, de um determinado lugar pra cima, você não vê mais negros. Sim. Quem é o negro para uma criança de elite paulistana? É o motorista, é a empregada da casa, é a pessoa que, quando ele vai no restaurante chique com o pai dele, é o cara que serve. Para uma criança branca que cresce na elite paulistana, ou talvez em qualquer lugar, o negro é o subalterno. Como ele vai fazer para ele não reproduzir esse imaginário? Se ele tá acostumado a ver aquilo tudo. É pela educação. E o próprio negro também vai ver isso e vai Sim. acreditar naquilo. Sim. Nisso eu acho a principal diferença, professor, do negro americano pro negro brasileiro, é que principalmente eu vejo nos rappers lá aquela vontade de... Sabe, os caras... 50 Cent no começo da carreira tava com a regata canelada, pá, maromba, com a... Como é que chama aquela coisa? Bandana, não, o Dureg. Dureg. Aí hoje você já vê ele um pouco mais de terno, os caras têm essa pegada. Aqui no Brasil, não é que não tenha, eu vejo já mais ligado assim, o cara, o trapper, ele quer mostrar a Juliette, ele quer mostrar a mesma roupa dele, e eu acho que também tem uma parada disso, assim, de você muitas vezes não ligar o negro, é esse o meu ponto, ao negro, ao fino, ao belo, entendeu? Ao estético. Não tô dizendo que só deve usar terno, que você não deve usar Juliette, não é isso. Mas as pessoas não estão acostumadas a ver um negro de terno, de não sei o quê. Aí os caras ficam até zoando porque eu uso All-Star, os caras ficam dizendo que é coisa de branco. Tá ligado? Não é, não. Né? Tá ligado? Não é pra ser. All-Star sempre foi tênis de preto. Lá nos Estados Unidos era tênis de você jogar basquete. O cara que não tinha dinheiro pra comprar o tênis caro de basquete usava All-Star. Além de me criticar... Usava Pro-Keds, eu tenho um Pro-Keds. Tá vendo, Abner? Você me critica que eu uso All-Star? Além de estar errado, você tá burro. Que é coisa de negro, irmão. Viva All-Star. Eu tenho acho que 5 pares de All-Star. Eu uso porque é barato, 250, tá bom demais. Caro pra caramba, porque era mais barato. O Air Jordan é caríssimo. É que virou de branco o All-Star. Exato. Virou de branco porque elitizou. Igual o rock, né? O rock, na sua essência, era de negro, os caras tocavam, aí os brancos chegaram, o All-Star fizeram emo. Então, voltando, pra eu encerrar, eu tô falando pra caramba, mas... então tem isso, entendeu? Tem uma cultura que subalterniza o negro, e que só muda com a educação. O menino branco de elite, ele tem que aprender na escola que tem negro importante, que existiu negro importante na história do Brasil e tal. E essas pessoas não aprendem isso. Sim. Então ela cresce achando que não tem. O lance dos Estados Unidos é que lá, claro, por uma série de circunstâncias, dentre elas a proibição de casamento interracial em muitos estados, sim, os caras se uniram, né? Não só por esse fator, mas por uma série de outros fatores, a segregação e essa consciência de se unir, de estar junto e tal, fez com que eles ascendessem. E, claro, a mentalidade business do americano. O americano, seja ele pobre, rico, preto, branco e tal, ele tem uma mentalidade de iniciativa individual, de business. País mais aberto economicamente. Por isso que você vê... Eu tava conversando ontem com um amigo, inclusive, que aqui no Brasil, o rap virou um negócio de esquerdista, que é um negócio meio bobo, assim. O cara achar que porque ele é rap, ele tem que ser de esquerda e tal. Sim, não, porque o rap é de esquerda. Aí,
Ele pega o negro americano que ele adora e o negro americano não tá nem aí pra isso. Tupac, bitch, toda hora o cara que fala, aí. não, é machismo, não cabe na roda de rima. Não, mas nem é disso que eu tô falando assim, no sentido mesmo de ser anticapitalista. Não é eu nem cheguei ainda na questão do woke, não, o rapper americano, você tem rap que é anticapitalista? Bom, deve ter, mas assim, os grandes grupos de rap, os grandes rappers americanos e tal, esse discurso não era fundamental. E eles são empreendedores, né? A maioria deles. Os caras foram pra cima. Então aqui no Brasil, o Brown faz uma propaganda do Ray-Ban, os caras ficam criticando ele na internet. Se vendeu. Não sei o quê. Então eles acham que o cara, porque ele é rapper, ele tem que ser anticapitalista. Agora vejam, esse é um discurso que foi construído pelos próprios rappers. Uhum. Né? Se não pelos próprios rappers, pelas pessoas que doutrinaram os rappers brasileiros. O que aconteceu? Quando o rap surge aqui em São Paulo, ele surge e começa a ser tutelado pelos intelectuais. Então, você vê, o Racionais, quem foi o cara que idealizou o Racionais como a postura, ou aquele negócio de não vai na Globo, e não sei o quê, e aquela marra e tal, foi o Milton Salles, que foi um intelectual por trás do Racionais, e que era um cara afiliado ao PT. Sim. Então, todo aquele ideal de esquerda que o Racionais vai construir na cabeça dos caras é um negócio que vem do Milton Salles e do Gueledés, que é uma instituição, Estudo da Mulher Negra, que tem aqui em São Paulo, que tem entre a sua presidente lá, eu acho que é um grande intelectual lá, a Sueli Carneiro, que também tem toda uma formação intelectual de esquerda e marxista, Foucaultiana, essa coisa toda, e que imprimiu nos rappers brasileiros essa ideia de que o rap é contra o sistema e contra o sistema e contra o capitalismo. Então, o rapper brasileiro hoje, ele não consegue... Tanto se você ouvir a entrevista... Eu escrevi sobre isso, tem uma coluna minha na Gazeta sobre isso. Se você ouvir o papo do Brown com a Sueli Carneiro no Mano a Mano, esse embate fica bem assim. Se você prestar atenção, você percebe nas entrelinhas que os dois estão em atrito ali. Sim. Porque o Brown, que é um cara que já meio que saiu dessa bolha e tá vendo os caras do trap, do funk ganhar dinheiro, ele tá achando legal? Ele acha que aquele termo "a favela venceu" não é uma coisa tão ruim assim? A Sueli Carneiro, não, porque é ruim, porque não sei o quê, porque só existe conquista se ela for coletiva. Não existe conquista individual. Tô colocando isso no meu artigo, inclusive, que vai sair na próxima revista Valete. Então, o rap brasileiro, ele tá muito pautado por um anticapitalismo que é uma bobagem do rapper brasileiro, né? Mas E se construiu assim. Então você encontra rappers que são profundamente anticapitalistas, como, sei lá, o GOG, esse Eduardo, que é a facção central também, ele é todo anticapitalista, todo comunista, não sei o quê. Escreveu uns catatal lá com um monte de bobajada comunista. E os caras acham que é isso, que assim... Você tem que derrubar o capitalismo, jogar os pretos tudo na pobreza e ver a mágica acontecer. Agora somos todos iguais mesmo. É um divertimento de elite. Como diz o racista. Cara, é um divertimento de elite. Que pobre que quer. Não, então vamos todo mundo começar a ser pobre de novo e a gente vai distribuir tudo igual. Assim, o cara que mora na favela, ele olha pra essa ideia e fala assim, mano, vocês estão de brincadeira comigo. Ele quer comprar um carro bom, ele quer fazer o churrasco dele com carne boa, tomar cerveja no final de semana. E não é porque ele não é consciente. Entendeu? É porque ele sabe que é bom ter essas coisas. Exato. É melhor eu ter a possibilidade de ter um carro ou não ter, do que eu não ter, porque você não quer. Exato. Porque você acha que todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que fazer não sei o quê. Aí não, né? Então é esse ponto. Essa coisa que eu chamei de cultura de subalternização do negro, e também a questão do Brasil estar... socialmente estratificado e em sendo os negros os mais pobres, fica difícil de você criar mobilidade social e criar uma distribuição socioeconômica ou socio-racial da sociedade brasileira, de modo que os negros estejam em todos os lugares. Sim. Então a questão, por isso que eu falei que o Brasil é um país que está pronto para o branco brilhar. Porque ele está entre os dele quase sempre.
Entendeu? Porque mantém, né, Mantém. os privilégios, família para família, um país Entendeu? burocrático Cara, demais. Pra gente que é preto convencer que a gente tem condição de fazer algumas coisas aqui no Brasil, cara... Pois é, eu mesmo tive que ser o melhor comediante do Brasil, pá. Entendeu? É difícil. Pra você, né, estabelecer o seu lugar e as pessoas ainda acharem que você tá errado. Pois é. Entendeu? Professor, deixa